Hoje, quarta-feira, dia 5 de março. Hoje tá gravado, gente, porque a programação da Globo está apontando que o programa vai começar às 22 horas. Fora isso, não teve absolutamente nada de relevante. Sério, o programa assim não teve absolutamente nada do que a gente possa falar assim, aprofundar muita coisa. É o mais do mesmo, tá? Então, o programa, obviamente, vai ser bem menor do que geralmente a gente consegue fazer. Por isso que a gente optou por gravar e não fazer uma live. Provavelmente a gente vai fazer uma live depois do programa aí por causa das miras da Vitória. Quem será que a Vitória vai barrar da festa? A Thamires. Quem a Thamires vai vetar? Coisas que nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas por enquanto, a gente vai só mesmo na especulação do que aconteceu na casa. A gente vai nessa especulação aí e vai trazer algumas coisas para vocês aqui, tá? Com relação a Thamires, o Diego fez ali durante a madrugada, ele pediu inclusive para a Vitória não deixar a Thamires sozinha e tal, mas ao mesmo tempo não se abrir demais para ela, ao mesmo tempo não deixar a Thamires ali passar demais, enfim, coisas que a Thamires tá nesse sentimento de luto e tal, como eu falei para vocês, mas ao mesmo tempo o Diego tá dizendo que a Vitória não pode ignorar o sentimento dela, a Vitória não pode ignorar aquilo que ela vive. Então, vai ser meio difícil. Agora, sobre quem a Vitória vai barrar da festa, gente, não vai ter como ela barrar, né? Pra quem tá assistindo na Globoplay, deixa eu mostrar uma cena pra vocês agora, né? A festa da Vitória vai ser uma festa de novela, tá? O tema da festa vai ser novela. Os personagens que ela já fez. Então, eles estão reproduzindo uma cena de uma novela que ela já fez, se eu não me engano, Tempo de Amar. E aí, nessa cena que ela vai fazer em Tempo de Amar, reproduzindo a cena, os gêmeos vão participar da cena. Então, obviamente, Vitória não pode colocar nenhum dos dois no castigo do monstro. Foram espertos os gêmeos, vamos ser sinceros, foram muito espertos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? A preparação da cena que a Vitória vai fazer hoje durante a festa dela, a festa de novela dela, tá? Ela tá ensaiando, eles liberaram agora os negócios da festa para ela ensaiar. E ela tá ensaiando ali com todo mundo que vai fazer papel na festa dela. Tá? Quem é que vai fazer papel na festa dela? O Vini, a Aline, os gêmeos, o João Pedro e o João Gabriel. E eu acho ali que o Mike, porque tem alguém segurando ali um texto, né? Então, provavelmente vão ser eles que vão fazer essa cena. E aí, como é provável que ela não vai desfalcar a própria cena, ela não vai ter como colocar, se querendo ou não, gente, ela não vai ter como tirar os gêmeos da festa, né? Ela não vai ter como tirar eles da festa. Os dois estão com o texto na mão, olha só. Deixa eu mostrar aqui numa outra cena para vocês, tá? Não vai ter como a Vitória tirar os gêmeos da festa. Vai ser impossível ela tirar os gêmeos da festa, tá? Impossível. Então vai sobrar ali pra Eva ou pra Renata. Vai nas bailarinas, né? Toda vez a culpa é sempre das bailarinas. Toda vez a culpa sempre recai pra elas, né? E o João Pedro e o João Gabriel vão se livrando dos problemas da casa. Olha só. Para quem não viu, tá? Os dois estão segurando um texto na mão. Olha aí. Os dois estão segurando um texto. Percebam aí. O João Pedro e o João Gabriel estão com um texto na mão. Vai ser impossível ela vetar os dois, né? É impossível, não tem como. Vai soar completamente incoerente se a Vitória barrar os dois. Então, a gente já sabe que eles participarão da festa dela. E provavelmente ela vai vetar ou a Renata ou a Eva. Eu vou contar para vocês assim as justificativas que ela deu para não vetar nenhum e nem outro. Mas acho que vai ser a Eva.
Tô quase achando que vai ser a Eva, porque ela disse que não queria vetar a Renata. Ela disse ali que vetar a Renata depois de ter voltado do paredão não seria legal. E que ela teria a opção de vetar o João Pedro, que nunca sofreu nenhuma consequência da casa, e também teria a opção de vetar a Eva, que vetou ela da festa dela. Então pode ser possível e provável que ela acabe vetando a Eva mesmo, né? Enfim, a Eva vai ter que abrir lá as chaves, vai ter que abrir lá os baús para se ela quiser participar da festa da vitória, o que provavelmente ela não vai querer, né? Vamos ver aí como é que vai ficar isso. Mas, enquanto a gente não sabe exatamente o que vai vir, eles só estão ensaiando as cenas que vão acontecer na festa da vitória. Bora lá comentar com vocês um pouco do resumo do dia, tá? O que aconteceu ali de algum, assim, relevante, tá? Uma coisa assim meio relevante, porque afinal, né, tá difícil o BBB, tá muito difícil. Depois ali, né, que teve a eliminação da Camila e tal, o João Pedro disse que a Vitória receberia a avaliação do sono do público, porque a indicação que ela fez na Renata não foi concretizada. A Renata não foi eliminada. Aí o João Pedro fala assim: lembra do que a gente tinha falado? Se ela, Vitória, fosse uma jogadora foda, ela teria colocado a Camila no paredão. E aí o João Gabriel diz: não que ela não seja, você tem que saber o que fala. E aí ele fala sobre o que aconteceu entre ela e a Camila. Então, gente, é sim provável que ela receba também esse feedback não tão negativo. Acho que não vai ser negativo, mas também acho que não vai ser tão positivo assim esse feedback dela, né? Coisas que a gente vai descobrir já amanhã. Amanhã nós vamos saber disso. Mas depois que eles começaram a comentar sobre a avaliação que a Vitória teria no paredão, uma coisa ali foi interessante. Lá no Quarto Fantástico, a Renata conversava ali com a dona Vilma sobre o que aconteceu no pré-paredão. No pré-paredão, o Diego foi lá e foi se desculpar com ela, foi dizer que admirava ela e tal. Sabe aquela coisa chata que o Diego tem? Então, é disso que a dona Vilma estava falando. Que ele foi lá, que ele foi ali pedir perdão por ter botado ela no paredão e tal. Aí ela disse que sim, que ela não podia fazer nada. Mesmo que ela não quisesse conversar com o Diego, ele já tinha ido lá e que só restava a ela a opção de ouvir o que o Diego tinha a dizer para ela. A dona Vilma estava com ranço do Diego, vamos ser sinceros, né? E aí ela conta para Renata que o Diego foi lá e que ela acabou dizendo e falando na cara dele que ela não esperava, que ela acreditou nas palavras dele, que ela acreditou que ele tinha sido sincero. A própria Renata falou também que ela já tá começando a ficar incomodada com as atitudes do Diego. E aí a dona Vilma falou, né, que tudo bem, não tinha mais o que fazer, ele já tinha botado ela no paredão, já tinha feito ela ir pro paredão mesmo, então não tinha outra opção. E aí a dona Vilma acabou dizendo assim, né? Tive que conversar com ele, ele veio aqui, falei o que eu tinha que falar para ele, mas também deixei claro para ele, né, que ele não repetisse essas atitudes e tal. E aí depois ela até falou, conversei com ele, vi o que ele tinha para falar, abracei e tal, mas deixa estar. Quando ela falou assim, deixa estar, eu falei, gente, dona Vilma vai querer se vingar aí do que o Diego fez. Aliás, não só a dona Vilma, o pessoal do Quarto Fantástico como um todo. Porque eles colocaram o Diego ali numa lista de prioridades de votos dele. Antes do Diego vem a Dani, tá? Inclusive foi o que a Eva falou hoje à tarde. Que se ela puder colocar alguém no paredão, ela vai fugir do óbvio. Disse ela que o óbvio seria a Tamires. Mas ela ia botar a Daniele, porque a Daniele quase não aparece, a Daniele tá apagada, então ela botaria a Daniele só para ver como é que a Daniele seria testada no paredão. E dependendo, gente, eu acho que a Daniele seria eliminada, viu? Porque ela realmente não tá acrescentando muita coisa no jogo.
Sejamos sinceros, tá? Tira o cabresto e vamos ser sinceros. Entre a Daniela e o Diego ainda tem pelo menos movimentações dentro do jogo. O Diego ainda pelo menos faz ali combinados, tá tentando trazer a vitória pro lado dele e tal. Agora, a Dani, pelo amor de Deus, né? A Dani não tá trazendo isso. E aí a Renata de fato se mudou pro quarto fantástico. Ela junto com a Eva foram de vez para lá. A gente estava ao vivo quando a gente comentou isso aqui com vocês, tá? E ela fez isso justamente ali porque ela precisava assumir esse lado. Não dá mais para ficar do lado do pessoal do Quarto Fantástico, também não dá mais para ficar ali no meio do jogo. Gente, só faltam 48 dias para o programa acabar, né? Já passamos da metade, 50% da temporada. Não dá mais para dizer que não tem lado, que não tá ali apoiando um ou outro lado. Não, isso infelizmente não dá mais. Então, o que as meninas fizeram ontem, inclusive foi uma pergunta que fizeram pra gente aqui no programa, e é uma coisa que eu respondo pra vocês. Elas só assumiram aquilo que elas tinham que assumir. A gente tá do lado ali dos meninos do Fantástico e a gente vai jogar com aquelas pessoas. Isso é muito melhor do que elas ficarem nesse morde-a-sopra que elas estavam, tá? Fora isso, lá no quarto Nordeste, a Tamires e a Graciane estavam comentando ali sobre o Sincerão. Disse aí a Tamires e a Graciane: o Sincerão de segunda-feira, os vídeos, tudo ali foi prejudicial para a Camila. Elas até suspeitaram da produção e tal. Inclusive ali a Graciane fala assim com a Daniele, né? A Daniele estava sentada ali no canto, vocês estão vendo? E aí ela fala assim, né? Você acha que a dinâmica de ontem ajudou a Camila a sair? E aí a Daniele fala até assim, que na visão dela não foi só a dinâmica, não. E aí a Graciane também fala, teve a briga entre elas, teve tudo o que aconteceu entre elas há semanas atrás, e que o vídeo foi só uma forma de aclarar as coisas. Disse ela aí também, disse aí a Daniele, né? Muitas vezes ela falou que estava certa e acreditava que estava certa. A Graciane já tinha falado ali que às vezes a Vitória, a Camila dava importância para as coisas muito pequenas e que ela não soube identificar os reais adversários dela. Quem eram os reais adversários da Camila? Gente, os reais adversários da Camila, diferente do que muita gente pensa, não era o pessoal do Quarto Fantástico. Não era o Mike, não era o João Pedro, não era o João Gabriel, não era a Dona Vilma. O verdadeiro embate de Camila nesta casa, algo que a própria não quis admitir. Até hoje de manhã ela precisou ali, a participação dela na Ana Maria Braga foi, olha, vamos ser sinceros, a participação dela foi muito, muito ruim. Porque ela desmentiu tudo, desmentiu não, ela disse uma coisa ali pro Gil, depois hoje de manhã ela disse outra coisa, ficou muito incoerente o que ela falou. Mas isso aí é uma coisa que eu vou comentar lá pro finalzinho do programa, tá? E aí, a Graciane e a Daniele, a Tamires chegaram a essa conclusão de que, obviamente, né, teve esse embate com a Vitória que contou mais e que ela se pegou em algo muito pequeno. E aí, depois disso tudo, rolou também essa conversa aí, essa rodinha, o Guilherme, a Dona Delma, o Diego, e aí a própria Vitória estava ali sentada. A Vitória disse assim que ela gosta da Tamires, aí ela disse assim que ela gosta do que... da Tamires como pessoa e tal. Mas no final das contas, tá meio difícil, não tem como fazer alguma coisa relacionada ali com a Tamires, não tem como tentar uma aproximação agora que não soe ali como incoerente, né? Que não fique ali tão incoerente.
E eles estavam falando disso. O Guilherme até falou: a Tamires gosta muito de você. A gente percebe que a Camila gosta, que a Tamires gosta mesmo de você e tal. Mas você tem que lembrar do clima. Teve um outro momento também que a Daniele disse ali, porque todos eles começaram a cogitar que o quarto fantástico vai fechar. E aí a Daniele falou assim que ela estava voltando para o quarto anos 50, né? Porque afinal de contas, ela originalmente dormia lá. E ela passou a dormir no quarto Nordeste por causa daquela dinâmica que, se eu não me engano, a própria Tamires que impôs na casa, que foi fechar o quarto anos 50. E aí ela foi dormir lá. Aí depois que reabriu, o Diego voltou a dormir no quarto anos 50 e a Daniele preferiu ficar lá no quarto Nordeste, porque afinal o quarto Nordeste está cheio de cama vaga. Por isso mesmo que ela acabou ficando lá. Mas aí, quando fechar o quarto fantástico, na cabeça deles, né? Vai fechar o quarto fantástico e aí vai ser um alvoroço do pessoal de lá descendo para ocupar o Nordeste. Gente, assim, o Dourado deve fazer nesse sentido igual o Boninho fez, né? Ele deve ali perguntar ali a opinião do público qual quarto deve ser fechado. E aí eles vão tomar a decisão final de qual quarto vai ser fechado. Mas enfim, no final das contas aí, o Diego, o Guilherme, o Vinícius falaram aí que a Vitória, por mais que goste da Tamires, que queira apoiar a Tamires nesse momento, ela não pode negar o sentimento que ela tem ali pela Tamires, ela não pode negar ali as coisas que ela viveu com a Tamires também, mas não pode negar o sentimento dela do que aconteceu nessas brigas. Enfim, né? Pelo menos ali eles tiveram alguma coisa para falar, alguma coisa para dizer com relação a isso. Agora, de resto, gente, para vocês verem o quão foi fraco de conteúdo essa madrugada. Eles só ficaram falando aí dessas pequenas coisinhas aí, dessas pequenas picuinhas que não acrescentam muita coisa pro jogo. O Diego só aconselhou ela a ter cuidado com a Tamires, só isso. Basicamente só isso mesmo. Aí depois teve um outro momento ali que tava o Diego conversando ali com o genro. E aí na conversa dele com o genro, ele falou ali algumas coisas sobre o comportamento ali que ele estava vendo ali na casa e tal, algumas coisas ali. Aí a Vitória ali também começou a falar. Antes, né, a Vitória já tinha falado sobre algumas coisas que ela estava percebendo, mas depois ali o Diego estava analisando esse resultado todo do paredão. E aí ele até chegou a dizer que a Vitória era a protagonista. Ele começou também a falar ali sobre a vivência com a Vitória e tal. E aí ele começou a dizer ali, o Guilherme reforçou o convite. Aí eles começaram a falar da Dona Vilma também, né? Que a Dona Vilma fez ali todos é uma pessoa legal, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito tranquila. Que aí a Dona Vilma talvez não se sinta tão, mas tão chateada com o Diego depois das coisas que ela falou, depois das coisas que aconteceram ali e tal. Aí depois o Diego começou a dizer assim que ele agora enxerga o Vini de uma forma diferente, que o Vini ali é uma pessoa que cresceu na admiração dele, porque o Vini isso, o Vini aquilo. Gente, foi só isso que aconteceu, tá? E aí uma coisa passou ali, né? A câmera mostrando as duas rodinhas que estavam se formando. A Graciane ali sentada do lado da Tamires e a Vitória, e a outra rodinha lá atrás com o Diego. E aí uma das coisas que a gente vê aí é o quê? Como a casa, mesmo nos momentos de divisão, estão ali querendo harmonia demais. O que eu acho muito, muito chato às vezes, né? Não dá para ter harmonia demais nessas casas, nesse momento. Seja lá como for, o Guilherme reforçou aí que a Vitória é bem-vinda lá
anos 50, que a Vitória pode sair da liderança, voltar para lá e que não tem problema nenhum e tal. Gente, foi só uma conversa chata. E aí o Diego falando ali das percepções dele. Sério, gente, foi muito chato. Sério, eu ainda tô fazendo milagre de conseguir contar isso aqui pra vocês em pouco tempo, porque realmente não tinha muita coisa ali. E aí o Guilherme até falou que a Vitória tem um livre-arbítrio, que a Vitória pode ir lá pro quarto anos 50, que a Vitória pode voltar lá pro quarto Nordeste, mas que isso é uma decisão dela e que só cabe a ela. Aí teve um outro momento nessa conversa aqui que o Diego falou pro Guilherme que ele queria ir dormir, sim, se a Vitória chamasse para ele para dormir no líder, mas ele não queria ficar no líder enquanto a Tamires estivesse lá. O Diego deixou a entender que nesse momento ele tá ali em um clima bem, mas bem distante da Tamires, tá? Enfim, na hora de dormir, até a dona Delma perguntou assim para ele se ele ia dormir lá no quarto do líder ou se ele ia dormir no quarto anos 50. Ele falou para dona Delma que se a Tamires fosse dormir no quarto do líder, ele ia dormir lá no quarto anos 50. E aí, antes de dormir, né, a Vitória deu lá um abraço na Tamires, disse ali para ela ficar, que ia ficar tudo bem e tal. E aí a Tamires acabou indo dormir no quarto Nordeste. Teve outro momento aí nessa conversa da Tamires com a Graciane, que as duas estavam analisando o discurso do Tadeu, passaram horas analisando aí o discurso do Tadeu e tal, mas elas também chegaram à conclusão que o quarto acabou, porque afinal não sobrou muita coisa ali, né? E aí o Diego acabou indo dormir com a Vitória no quarto do líder. Quando ele vai lá pro quarto do líder, ele comenta ali com a Vitória, que ela é bem-vinda no quarto anos 50, que ela pode ir pra lá sim, que eles dão um jeito. Agora que a Renata e a Eva não estão mais lá, ela pode ocupar aquele espaço sem problema nenhum e tal. E aí lá embaixo até a Graciane começou a fazer assim, né? Agora os votos vão vir todos pra cima de mim, disse aí a Graciane. Aí a Tamires falou, né, que provavelmente ela vai pro próximo paredão. A Tamires também deixou bastante claro, e aí ela falou mesmo, que a irmã dela já tinha aconselhado ela a pegar a grana no negócio lá do patrocinador, no tal do modo Stone. Então ela já deixou claro que se ela tivesse que botar todo mundo para dormir fora da casa no quintal, ela faria isso. Obviamente, né, gente, que ela vai fazer, a gente já sabe que ela vai fazer isso, a gente já sabe que ela vai, no mínimo, isso aí tá claro, né, que ela vai pegar os 60 mil. Gente, é 60 mil reais. Não é 15 mil, não, é 60 mil. A Tamires já tem, se eu não me engano, ela já tem ali 35, 40 mil reais, mais ou menos. Se ela pegar aí 60 mil, ela vai estar com 100zão na conta. Com 100zão na conta, gente, pelo amor de Deus, 100zão na conta. Eu sabendo que eu tô indo pro paredão, eu vou de boa. Tô indo pro paredão mesmo, posso ser eliminado, mas pelo menos eu não vou sair daqui de mãos abanando e pelo menos a minha participação nesse programa não vai ser sem sentido. Tá? Foi mais ou menos isso aí que a Camila aconselhou ela a tomar. E ela disse que vai fazer mesmo. Aí teve a conversa do Diego com a Vitória. Foi a noite toda a conversa deles, tá? É uma conversa onde o Diego falou ali que ela é a protagonista do jogo. E aí a Vitória até perguntou assim pra ele como é que o pessoal do Fantástico ia interpretar a eliminação da Camila. E aí o Diego disse ali que na visão dele, o pessoal do Fantástico já sabia que a Camila ia ser eliminada. E que isso acaba fortalecendo o pensamento deles. Porque eles ficaram ali, um grupo deles, e agora a casa meio que dividiu entre dois grupos ali. E aí ela disse ali até que ela acha que muito do que aconteceu com relação à eliminação da Camila tem a ver com ela também. E aí o Diego também falou, o Tadeu deixou isso claro também, né? O Tadeu falou. E aí a Vitória até fala, né? Mais uma vez, lá estava eu envolvida em um paredão. Esse paredão foi sobre a Vitória, embora a Vitória não tivesse lá, a Vitória teve um papel muito grande nesse paredão.
só não vai levar ali aquele feedback tão positivo do público porque ela não indicou a Camila. Se ela tivesse indicado a Camila, obviamente que a Camila seria ali eliminada com muito mais força do que ela foi. Mas o Diego até falou para ela: você tem que se colocar num lugar de protagonismo. Você é a protagonismo, tá? Você tem que entender que as suas decisões podem ser muito favoráveis para você, mas também podem ser muito negativas se você não tomar as decisões certas. E aí o Diego começou a dizer para ela que ela é uma das prioridades dele. Ele diz que gosta muito dela, que a relação dos dois ficou muito forte nessa casa. E aí ele disse assim que ele é uma pessoa imparcial com ela, que ele tem as atitudes dele. Ele disse ali que até ele se arrependeu ali de ter votado na Vilma e tal, mas ele fez ali para salvar as prioridades dele. E aí ele disse ali que ele deu um voto de esperança. Ele nem falou voto de confiança, tá? Ele usou o termo voto de esperança na Camila, por aquilo que ele já tinha conversado com ela, e que não era do perfil dele ali ficar caindo em cima, e que ele não ia ser um perfil muito igual ao que muita gente dentro da casa faz, de ficar indo em cima toda hora. E ele disse que gosta também de dar oportunidades. Aí ele falou sobre a Tamires também, né? A Vitória disse que não queria deixar a Tamires sozinha. E aí o Diego falou que ela não deveria, que ela também gosta muito da Tamires, mas que ela também deve ter um pé atrás, porque a Tamires já deixou claro ali nos vídeos que tinha um problema com ela. E aí ele começou lá, aquela coisa chata que o Diego tem de palestrante, né? Ele é muito chato nisso ali. Aí ele disse aí que ia continuar apoiando a Graciane ali, do jeito, qualquer coisa que ela fizesse, ele ia continuar apoiando. Mas ao mesmo tempo ele falou ali que tem algumas coisas que ele não gosta nas atitudes dela. E aí ele disse ali que ele tem a Vitória como sendo uma das grandes prioridades dele na casa. E aí ele disse ali que embora a Vitória tenha todo esse sentimento ali pela Tamires, ela também precisa considerar que as palavras da Tamires não podem ser consideradas palavras ao vento, que a Tamires chamou ela de idiota, que a Tamires disse ali que de fato é uma coisa muito negativa para ela. E aí o Diego disse ali, e começou também a falar algumas coisas ali da Renata. Ele disse ali que a Renata era algo ali que tinha tirado ele do prumo várias vezes e tal. Enfim, gente, saiu um pouquinho da sincronia. E aí ele falou assim que a Renata é uma das pessoas, das poucas pessoas que conseguem deixar ele irritados ali. Ele disse que achou a Renata meio seca. E aí ele disse assim: ela consegue sem ela saber que ela me tira um pouco do meu eixo. É porque ela tem umas respostas muito diretas e às vezes muito secas. E aí a Vitória falou: mas eu não falei isso mesmo dela? Esse era o sentimento que eu tinha sobre ela e que foi por isso que eu indiquei ela pro paredão. Tá, tudo bem, é verdade, de fato. Eles não gostam muito da Renata. E a Renata já tem mesmo uma coisa que às vezes ela é muito, mas muito direta no ponto. Isso é porque ela é professora de dança, professora de balé. E obviamente, por ela ser professora de balé, ela sabe que ali ela tem que ter muita disciplina. E às vezes ela é rigorosa mesmo com isso. Não quer dizer que ela seja uma má pessoa, não quer dizer que ela seja ruim, só quer dizer que ela é mais ríspida. E é dessa rispidez aí que a Vitória não conseguiu falar. É dessa rispidez aí que faltou a Vitória para colocar ali, gente. Sério, foi só isso ali. Eles foram dormir, gente, antes de 2 horas da manhã, já estava todo mundo dormindo. E acordaram ali, já era, o Diego acordou, pelo que ele próprio falou, já era por volta ali de umas 9h40, 9h30, 9h45 da manhã, tá? Sério, gente, não aconteceu nada, mais nada de tão relevante. Ele acordou cedo, o Vini acordou cedo, e aí eles começaram a falar ali de várias coisas que não interessa pra gente trazer aqui, mas só mostra aí o quanto eles estavam entediados hoje.
E aí o despertador acordou, aí a Aline foi logo ali no armário pegar as coisas da Camila, pão, leite, ovos, o que tivesse ali para dividir. Aí ela descobriu que não tinha leite, que ela queria leite. E aí depois ela pediu ali para dona Vilma coisas de leite, 2 colheres de leite, para ver se ela conseguia ali tomar o café com leite que ela queria tomar. E aí a dona Delma. A dona Delma hoje foi um dos destaques, tá? Primeiro, a dona Delma falou assim que se ela saísse hoje do Big Brother, ela sairia feliz porque ela realizou o sonho do Guilherme. E que ela entrou ali, né? Ela falou da relação dele e tal, que os dois parecem ter uma relação de outras vidas, enfim, e que ela ali estava muito feliz de ter realizado o sonho dele. Depois a Renata se juntou na conversa deles e aí a própria dona Delma falou que se a Renata tivesse dado o coração partido, ela ia entender porque ela machucou a Renata. A forma como ela falou ali foram palavras duras, doídas, e que ela tentou até falar de forma diferente, como ela já tinha falado pro Vini, com jeitinho, e que ela assim nem tinha lembrado a forma como ela tinha sido ríspida e tal. E aí, no meio ali de tudo, a própria Renata ali acabou perguntando para ela algumas coisas sobre a forma como ela falou. Ela até lembrou que ela não tinha lembrado da forma como ela tinha falado nessa conversa e que até ela se surpreendeu quando abriu ali o vídeo e ela viu essa conversa toda. No meio disso tudo, gente, a dona Delma só tentou ali meio que suavizar as coisas, tá? Foi só isso. Depois dessa conversa aí, que a Renata estava no meio, a própria Renata foi falar ali com o Mike, e aí ela disse que ainda estava muito machucada com a dona Delma. Porque ali a forma como a dona Delma falou foi muito eloquente, a forma como a dona Delma usou as palavras foi muito eloquente. Disse ela ali, o Mike até perguntou assim pra ela, né, que a dona Delma podia estar fingindo alguma coisa e tal. Aí a Renata fala assim, não, ela já tinha falado de fato pra mim o que ela falou, ela já tinha dito. Só que a forma como ela falou ali naquele vídeo foi muito forte, foi muito pesada, foi muito dura e tal. Então a Renata deixou um pouquinho claro ali e tal, que ela tá um pouquinho ressentida. E tá mesmo, tá? Ela deixou ali um pouquinho claro que ela tá ressentida. E aí, gente, a dona Delma continuava conversando ali com o Vini, continuava conversando ali com o Guilherme e a outra rodinha, a Renata com o Mike. Aí depois disso tudo, lá na academia, a Eva estava conversando ali com a Renata, elas estavam falando ali sobre quem a Vitória ia vetar da festa de hoje à noite. E aí a Eva até falou assim, eu tô pra perguntar pra Vitória se ela vai me vetar da festa. Porque se ela for me vetar mesmo, eu nem vou me vestir. Disse aí a Eva. Só que até agora a Vitória não falou, tá? A Vitória não falou quem ela vai vetar. A Vitória listou 3 possibilidades, tá? Ela listou aí as 3 possibilidades dela colocar como barrado da festa. Só que uma delas, pelo menos, não vai mais, né? Vocês já viram aí que a Vitória colocou os gêmeos para fazer cena com ela. Então ela não vai poder desfalcar a si mesma, né? Então não é lógico, não faz nenhuma lógica ela botar os gêmeos lá barrados, um deles barrado da festa. Ela vai ter que barrar ou a Eva ou a Renata. Eu acho que ela vai barrar a Eva, né? E aí depois que voltando para aquela conversa da dona Delma com o Guilherme, aí depois a Tamires se sentou ali, aí a dona Delma disse assim, que ela observou o jogo da Renata o tempo todo, que ela tá ali dentro junto com qualquer outra pessoa para observar mesmo o jogo das pessoas. E aí teve um outro momento ali que a Tamires falou assim, que ela queria ser mais próxima da dona Vilma, porque as duas têm a mesma profissão.
E aí ela disse que gosta da Dona Vilma. Só que aí ela até perguntou assim, eu queria falar com a Dona Vilma, queria ser mais próxima, ter uma certa proximidade com ela. Só que aí eu fico pensando se as minhas palavras ela vai achar que são falsas ou não. Tá na cara que vai, né? Tá na cara que vai acabar acontecendo isso. Aí a Dona Delma também começou voltando ali o assunto e tal. Ela disse ali que o jogo da Renata era ficar chegando aqui, aí ficava fazendo uma rodinha ali, e aí ela dizia ali que ela estava começando a ver a forma como a Renata se comportava e que ela queria observar mais. E aí a Tamires até falou que lá dentro eles começam a ficar meio neuróticos com tudo que estava acontecendo e tal. Enfim, gente, foi pouquíssima coisa. Aí depois a Dona Delma continuou falando ali, né? Que as duas não eram próximas no começo, por isso que ela falou aquilo que ela falou da Renata, que as duas não tinham conexão nenhuma e que alguma coisa na Renata incomodava. E aí a própria Delma falou ali que ela sempre viu a Renata mais afastada dela, que a Eva sim estava mais próxima e que depois que a Raíssa saiu é que ela foi se aproximando e aí foram começando a ter novas aberturas e tal. Gente, aí a Tamires também começou a dizer ali, né, que pelo jeito uma pessoa não pode ser julgada por ter um jeito diferente da outra e tal. Sério, gente, não tem muita coisa de interessante nessa conversa aqui, tá? Realmente não tem muita coisa de interessante. E aí a própria Dona Delma falou assim que talvez a forma que tenha deixado ela um pouquinho de pé atrás com a Renata é o fato de que a Renata tem uma forma de expressar que deixa ela incomodada. E aí, ela até falou que o Guilherme sempre disse para ela que é bom ela dizer para as pessoas que ela tem carinho pelas pessoas, quem são as prioridades delas, afinidades, para ninguém se surpreender e tomar um choque. Pronto, gente, foi só isso mesmo, tá? É sério, a gente tá aqui com 36 minutos de vídeo e é só. Eu já te passei quase 24 horas do que aconteceu no BBB em 36 minutos. E aí, lá no quarto do líder, o Diego perguntou para Vitória qual era quem ela ia vetar da festa, qual era a lista dela de vetos para a festa. E aí ela disse ali que ela pensava na Renata, na Eva e no João Pedro. Ela disse que essas opções tinham essas justificativas. A Renata, ela não estava muito disposta porque tinha acabado de voltar de um paredão. Ela não sabe se iria conseguir vetar a Renata por causa disso. E aí ela disse que também não queria ficar macetando a Renata o tempo todo, porque isso seria dar também um tempo de tela para ela. Ela não falou com essas palavras, tá? Mas ela deu a entender. Aí depois ela disse ali que a Eva já tinha vetado ela da festa dela, então ela só estaria devolvendo na mesma moeda. E aí ela fala que o João Pedro nunca sofreu nenhuma consequência na casa e que o João Pedro, quando teve a chance, já botou ela no paredão. E que ela nem estaria pagando o João Pedro na mesma moeda. Então, ela disse que tinham esses três da lista. Obviamente, né? Desde o começo do programa até aqui, vocês já sabem que vai ser meio difícil ela colocar o João Pedro barrado da festa. O João Pedro talvez foi, assim, eu acho que foi um dos caras mais espertos que eu vi. Porque ele, talvez percebendo que ele fosse ser barrado, ele não quer ficar sem comer, porque esse é o grande problema de quem tá na xepa, é a falta da comida. Aí ele já se jogou para fazer um papel ali na cena da vitória. Ou seja, isso o impossibilita de ser barrado. Ela vai ficar só com a Renata e com a Eva de opção. E acredito que ela vai acabar barrando a Eva, tá? Agora, o mais lógico seria justamente ela barrar a Tamires. Aí, só pra gente terminar, né? Teve aí essa conversa do Guilherme dizendo assim que ele já tinha alertado a Dona Delma, que a Dona Delma fosse mais clara com a Renata, que a Renata tinha que saber da própria Dona Delma, a forma ali que ela pensava e tal. Disse aí o Guilherme, eu falava pra ela, fale do seu jeito mesmo,
Porque se ela já tinha essa questão com a Renata, era melhor chegar assim e dizer: olha, Rê, eu sinto isso, isso e isso sobre você. Do jeitinho dela mesmo. E talvez o meu voto hoje seja em você por causa disso, disso e disso. Para não acontecer de ficar falando pelas costas, de que eu tive uma percepção diferente do outro e tal. E aí ele disse assim que a forma como pareceu ali no Sincerão acabou soando de outra forma. E que em alguns momentos é melhor realmente deixar claro a situação para todo mundo ali. E aí ele disse que ela tinha que ter sido um pouquinho mais clara lá com todo mundo, né? E falar sempre do mesmo jeito e tal. Enfim, aí a dona Delma disse que esse era o jeito dela mesmo e que as pessoas ali dentro que fizeram mal assim na vida e tal, ela sempre agiu assim, que ela não é uma pessoa de ter reações, que ela sempre desejou o bem, porque a única coisa que ela pode desejar para as pessoas é o bem e que ela não pagaria algumas pessoas na mesma moeda, tá? Gente, foi só isso, tá? Outro momento de destaque hoje à tarde foi justamente a Eva com a Renata ali falando sobre a prova do líder. A Tamires disse ali que ela ia dar o sangue para essa prova do líder. A Renata também falou que ela daria o sangue. A Eva falou também. E ela até falou que se ela ganhasse hoje de novo a prova do líder, ela ia colocar a Daniele no paredão, porque ela acha que a Daniele já tá um tempão ali se esquivando de ir pro paredão e sem nunca ter realmente passado pela experiência sozinha. Enfim, a gente já teve de fato a Daniele no paredão, só que ela tava com o Diego. E aí é completamente diferente você tá no paredão contra uma pessoa sozinha. E ela disse que queria testar a Daniele exatamente porque a Daniele ainda não tinha ido pro paredão solo, sozinha. O Diego já foi, mas ela não. Então, na prática, é isso aí que ela disse que pretendia fazer, tá? Só a título de curiosidade, ainda temos, assim, no elenco todo, tá? Tem um monte de gente que ainda não foi para um paredão, tá? Quantas pessoas ainda não foram para o paredão? A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês a matéria do G-Show, mas a gente tem aqui 8 pessoas que ainda não passaram pelo paredão. Quem são as 8 pessoas que ainda não passaram pelo paredão? Quem são essas pessoas ali que estão praticamente ilesas? Nunca passaram ali. Gente, em 50 dias de programa, os gêmeos, o João Pedro e o João Gabriel, nunca foram para o paredão. O Mike nunca foi para um paredão. A dona Delma nunca foi para um paredão. A Tamires nunca foi para um paredão. A Eva nunca foi para um paredão. E o Vinícius também nunca foi para o paredão, tá? Quantas pessoas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Em 50 dias, metade do elenco não foi para o paredão. Metade do elenco ainda está ileso. E todos eles já começam a pensar que tá na hora de ir pro paredão, né? E vão, obviamente, partir para cima de ir pro paredão, gente. Obviamente é o que vai acontecer nos próximos momentos, é o que vai acontecer nos próximos dias. Eles vão acabar colocando, de fato, quem não foi ainda pro paredão, vão acabar colocando lá. E aí, a única pessoa que eles dessa lista que eles não colocaram aí foi a Daniele, porque a Daniele já foi com o Diego, mas sozinha ela não foi. Porque a Aline também já foi pro paredão junto com o Vinícius, né? Logo nos primeiros dias. Então, ficou faltando aí a Daniele nessa lista. A Daniele ainda não foi, sozinha ela não foi. O Diego já foi, mas ela não foi. Vai ser interessante aí a gente ver como as coisas vão acontecer nesses próximos dias. Eles estão dizendo que agora o jogo vai mudar e que eles precisam parar de serem muito na mesma pessoa, de serem óbvios demais e precisam começar a movimentar o jogo de outra forma. Concordo, inclusive acho que isso já deveria ter acontecido há muito mais tempo, né? Sobre a Camila, gente... deixa eu mostrar pra vocês aqui no G-Show algumas coisas aí da Camila, tá? Eu vi a entrevista da Camila lá no Mais Você. O que eu achei ali da Camila, tá?
Primeiro, eu acho assim, quem assistiu ontem estava ao vivo aqui comigo, viu que eu falei dali da que a Camila não quis admitir absolutamente nada do que ela tinha feito de errado, tá? Mas ao mesmo tempo, a Camila, lá no Mais Você, admitiu que a Vitória não tinha feito nada de errado ali, que a Vitória não tinha falado nada de tão complicado assim para ela e que a Vitória não tinha sido desrespeitosa com ela. Só que no Gil, lá, na entrevista do Gil do Vigor com a Ceci Ribeiro, ela disse o exato oposto. O Gil confrontou ela com esse vídeo, o Gil confrontou ela com tudo o que a Vitória falou sobre ela, e aí ela respondeu pro Gil que ali só ela sabe o que ela sentiu. E que a Vitória pode não ter falado nenhuma palavra, mas só ela sabe o que ela sentiu. Muita gente aqui até falou pra gente, você tá vendo pelo em ovo. Não, a gente aqui viu a reação da Camila, a Camila com aquele risinho ali, de quem ali tava querendo jogar uma pauta em cima de uma pessoa, aquele risinho sacana. E aí, obviamente, a gente já sabia que era esse o objetivo dela desde sempre. Só que a Vitória não caiu, e a Vitória nunca foi desrespeitosa com ela em nenhum momento. Só que lá no Gil ela não quis admitir. Agora na Ana Maria Braga ela não teve como, né? Ela precisou admitir lá na entrevista que de fato a Vitória não tinha sido desrespeitosa com ela. Uma outra coisa, durante a entrevista do Gil, a Camila falou assim, que o Gil até falou assim, né, que ela ia entrar na história, que agora ela era ali história do BBB e tal. A Camila, de fato, ficou em quinto lugar na lista ali das maiores rejeições da casa. Ela ficou ali no quinto lugar. E aí ela fala assim, que ela queria ser acolhida pelas pessoas, que ela queria ser acolhida dentro da casa. E aí ela falou uma outra coisa também interessante. A Camila disse ali que ela não queria ser vista de uma forma tão negativa como o público a viu. E que ela não imaginava que ela fosse levar 94% de rejeição. Sério, a própria Camila falou isso, porque lá no G-Show, na entrevista com o Gil, ela tinha falado o exato oposto disso. Que ela tinha falado ali que ela precisava mesmo movimentar a casa, que as pessoas ou iam amá-la ou iam odiá-la. Então, tipo, ela precisa chegar e definir o que de fato ela tá querendo, né? Vamos ser sinceros que ela precisa definir isso. Porque se ela continuar desse jeito assim, a única coisa que vai acontecer com a Camila é soar muito incoerente. É soar ali completamente incoerente com o que ela própria acredita, tá? No final das contas, o que foi que aconteceu, tá? No final das contas aí, só pra gente concluir aqui. A Camila falou no Mais Você muita coisa oposta ao que ela própria tinha dito lá com o Gil depois da eliminação dela. Só tô registrando isso aqui, gente, porque eu vi muita gente falando nas redes sociais e tal, o quanto a Camila não quis assumir a própria responsabilidade dela nos eventos que causaram a eliminação dela. E ela passou mesmo um tempão sem querer admitir isso. E quando ela foi confrontada pela primeira vez com essa realidade, ela continuou negando essa realidade. Agora é meio tarde, né? Agora realmente não tem mais como negar os fatos. Por isso que ela já mudou de posição hoje, por isso que as pessoas já passaram ali a vê-la de uma forma diferente. Ela não vai sofrer aquele cancelamento todo que Carol Conká sofreu a ponto de não poder sair na rua e tal. Não, isso não vai acontecer com a Camila, tá? Não vai rolar nada dessas coisas aí. Camila só saiu rejeitada do BBB. O BBB não é nenhum grande sucesso de audiência, não tá parando o Brasil. Então ela vai viver a vida dela normal ali e tal. E pronto, só acabou o jogo pra ela com uma das maiores rejeições. E só isso. É basicamente só. Hoje a gente vai ver o que no BBB? Primeiro, a Tamires. Quem a Tamires vai colocar pra dormir do lado de fora? Pra morar do lado de fora, melhor dito, né?
Porque aí a consequência é essa. Os dois escolhidos vão ficar do lado de fora, vão ter que dormir do lado de fora, vão receber ali um kit de sobrevivência, vão ter um cardápio pior do que o cardápio da xepa e só vão poder entrar dentro da casa para usar o reservado. Fora isso, eles não vão poder ficar dentro da casa. Não vão poder usar a piscina, não vão poder usar a academia e nenhuma outra dependência da casa. Para quem será que a Tamires vai colocar esta consequência, né? Eu ontem listei para vocês Vitória e Diego, porque afinal ela pode querer culpar o Diego pela eliminação da Camila, porque o Diego ficou apoiando a Vitória. Ela pode impor essa condição ali pro Diego e pra Dani, porque de uma certa forma ela tá com ranço da Daniele. Ela própria lhe falou que não era para eles falarem de estratégia perto da Daniele, então possa ser que ela também coloque o Diego e a Dani, ou resta ainda outras duas opções. Guilherme e Dona Delma, eu acho mais difícil, apesar dela estar com um certo ranço do Guilherme, como ela própria falou. Ela com a irmã já causaram uma punição justamente para o Guilherme e para Dona Delma logo no terceiro dia de programa. Então acho difícil que ela repita isso. E a Eva e a Renata, porque são os desafetos mais óbvios e naturais dela. Então vai depender aí de quem ela vai indicar. E nós temos também a barrada no baile. Quem será que a Vitória vai barrar? João Pedro a gente já sabe que não vai. Só restou a Eva e a Renata. Ou quem sabe, né, ela sai do óbvio e vai na Tamires, né? Não acredito que a Vitória faça isso, mas quem sabe, né? A esperança é a última que morre, podemos dizer assim. Daqui a pouco a gente está de volta aqui para contar para vocês tudo o que aconteceu aí nessa edição do programa. E dependendo, a gente faz até uma live, tá certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.